Você já ouviu falar em bruxismo? Bruxismo é caracterizado pelo ato involuntário de ranger os dentes. Mais ou menos ali no período do sono, à noite, começa essa movimentação e que pode trazer sequelas e problemas para a saúde dos pacientes, como, por exemplo, o desgaste dos dentes, entre outros problemas. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o nosso querido convidado, o Dr. Fagner Teixeira, que é dentista e entende muito desse assunto. Bom dia, Dr. Fagner. Bom dia, Nayane. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, o bruxismo, ele é um probleminha complicado. Enquanto você dorme, a articulação da boca se movimenta ali, os dentes, e causa um desgaste. Explica pra gente como isso acontece. Nayana, o principal problema do bruxismo é o diagnóstico, né? Hoje em dia muita gente tem e não sabe que tem, não sabe qual o sintoma, qual a causa disso. E tem acometido muita gente, inclusive lá no consultório sempre chega muitas pessoas reclamando de dores aqui na ATM, questão dos dentes desgastados, e tudo isso é sintoma do bruxismo. Até a dor de cabeça crônica, doutor, pode estar vindo do bruxismo? Pode sim, e muitas vezes é a causa da dor de cabeça. É o bruxismo. O bruxismo, o trismo, isso tudo pode ser uma causa muito recorrente, dor de cabeça, dor ao mastigar, aquele estalo ao abrir a boca. É uma causa hoje em dia que é muito comum na sociedade que a gente tem, por causa do nível de estresse das pessoas, a própria ansiedade. Tudo isso tem ajudado a aumentar muitos casos de bruxismo, né? Você falou do bruxismo e do trismo. Qual a diferença entre esses dois problemas? É que o pessoal não conhece muito o trismo. O trismo ele é até mais comum do que o bruxismo. Nayana, o ato de você ranger os dentes e esfregar um no outro, ele é o bruxismo, que a gente tanto fala. E esse bruxismo ele pode acontecer tanto de dia como de noite. Mas o trismo é o ato de apertar o dente. Hoje em dia o bruxismo durante o dia ele não é tão comum. Por exemplo, você não vê alguém rangendo os dentes durante o dia, mas o trismo, ele durante o dia tem muita gente que se acomete disso, que passa o dia apertando, e com isso ele prejudica os dentes, causa desgaste, prejudica a ATM, que é esse ligamento, que é essa articulação que a gente tem que faz o fechamento da boca. Então assim, muita gente nem conhece o próprio trismo, né? Que é o ato de apertar e não de ranger, e ele é mais difícil de ser diagnosticado ainda. E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? É por imagem, avaliação clínica, são os sintomas? Como é que você conclui que a pessoa realmente está com essas questões? Nayana, é um conjunto de fatores, né? O que seria mais complexo seria a polissonografia, que seria um estudo que você iria colocar o equipamento em você e ia dormir para ver se você teria esse apertamento, esse ranger dos dentes. Só que vários fatores dá para a gente perceber se a pessoa tem. Por exemplo, o desgaste dos dentes, as próprias dores de cabeça, as próprias dores quando fechar a articulação. Tudo isso dá como diagnóstico, né? E tem vários fatores. A principal coisa é identificar o fator. Um fator hoje muito é a tensão crônica, a ansiedade, mas também a própria oclusão dos dentes. Muita gente, quando diagnostica o bruxismo, acha que a principal causa é o dente. Mas o dente só é a quarta causa. A maioria das causas é questão mesmo da ansiedade, da tensão que a gente vive hoje em dia. A gente tem percebido na sociedade que tem aumentado muito esses casos. Então, assim, o tratamento é que é de parte com o dentista e com o próprio terapeuta, com o próprio neurologista, para a gente poder ver essa questão do que a causa de fato, né? Entendi. Então, pode precisar de um acompanhamento multidisciplinar quando o assunto é o bruxismo. Mas tem jeito? Dá para ajeitar? Dá para arrumar? Sim. Qual é o tratamento? Como que é feito? É medicamentoso? Como que é? Pode ser a questão do medicamento, a questão da ansiedade, como pode ser confeccionado placas, se for a questão para proteger os dentes e aliviar um pouco essa musculatura, tá? Isso tudo a gente pode estar fazendo. Nayana, tem umas coisas que muita gente não sabe, né? Por exemplo, você sabia que 15% a 30% das crianças têm bruxismo? Olha só! E assim, chega muito paciente pra gente dizendo assim, meu filho range muito os dentes, doutor. E a criança tem, né? Principalmente em duas fases. A primeira fase é quando ele está começando a crescer os dentes, que ele vai aquela questão de mastigar, principalmente quando está dormindo. Ele desgasta muito os dentes, range muito os dentes. E a outra é quando ele começa na escola, por uma questão de ansiedade involuntária, você acredita? Porque a gente pensa que a ansiedade só acomete adulto, a quem tem, a gente associa muito a ansiedade à questão de responsabilidade, de pensar antes, pois a criança também tem isso. E olha só, 30% é um número alarmante. Inclusive, a minha amiga Ellen sofre com bruxismo, Ellen, você ou é impressão minha? Então, Nayana, que eu estou entrevista, é exatamente isso. Eu acho que sofro em alguns momentos da vida, mas eu quero perguntar por quê.
O meu bruxismo, eu acho, né, que é o bruxismo, enfim, não é ranger os dentes, mas ficar só apertando. Isso é o trismo. Isso configura da mesma família? Como que é, doutor? É o trismo, é o que a gente acabou de falar. Diferente do bruxismo, que é o ranger, é o trismo. Mas também pode ter a ver com ansiedade, com total isso. Trabalho, estresse, por exemplo, coisa toda. A questão da oclusão dos dentes, dificilmente ele vai causar um trismo. Porque quando você tem um dente torto, ele não oclui direito, tende a ser esse ranger na tentativa de ajeitar os dentes. O trismo não, o trismo já parte de ansiedade, estresse crônico. Meu Deus, eu tô estressada, eu tô ansiosa, diretor, doutor. Achei que eu tava tão bem, tava tranquila. Mas são períodos pontuais, Ellen, que você sente? São períodos pontuais. Como pode realmente ter um fundo dessa questão da ansiedade? Ansiedade, acho que em algum momento que eu tenho um trabalho, estou trabalhando muito, ou muitas preocupações, e eu percebo que de manhã eu já acordo com isso aqui um pouco dolorido de tanto que eu pressionei. Então deve ser o noturno. Que é o noturno, é só noturno. É um dos piores do tratamento. Hoje em dia a gente confecciona uma placa biorrelaxante, a pessoa dorme com ela, né? Ótimo. Muita gente que dormir de perereca. Ai, meu Deus, o que é isso? É como a gente chama carinhosamente essa plaquinha que coloca na boca. Doutor, então eu já vou fazer a minha com você, tá? Pois pronto, já estou à disposição. Vamos resolver. Mas olha, a nossa conversa é muito agradável e necessária. Nada esse número alarmante que 30% das crianças podem sim ter bruxismo. E a gente tem pergunta dos telespectadores para o Dr. Fagner. Vamos ver o que é que os nossos telespectadores estão perguntando. E você que está assistindo essa conversa, está com dúvida aqui sobre o assunto? Vamos aproveitar o doutor, já manda sua dúvida, sua pergunta. Se você tem algum caso na família, alguém que você conhece que sofre com essas questões, que o doutor responde para você. E olha só, sou a Maria do bairro São Joaquim. Tenho percebido que os meus dentes estão mais curtos. Será que é por causa do bruxismo? Marina, provavelmente é por causa do bruxismo. A gente pode também observar outros fatores para diagnosticar o bruxismo. Por exemplo, na parte que é essa parte do dente, não vou usar termo técnico porque para explicar para o pessoal que está em casa. Na parte que essa parte do dente que é mais próximo da gengiva, se tiver um pequeno espaço, como se fosse uma cunha, que a gente chama de abrifação, isso quer dizer que você possa estar com bruxismo. Você está com desgaste no dente e ele começa devido à tensão, a desgastar. Então, assim, você começa a sentir sensibilidade, você pode passar a unha e sentir. É um dos primeiros diagnósticos que você pode fazer em casa. O correto mesmo é procurar um profissional para a gente poder estar diagnosticando. Mas o desgaste dos dentes, ele é uma das principais características do bruxismo, devido a esse apertamento. Você tem ideia, Renan? O dente da gente, ele é um do mineral mais forte que tem no corpo, é o esmalte. Para você ver que a chegar ao ponto de desgastar um dente, esfregando ele no outro... É uma força absurda. É uma força absurda. O masseter, esse músculo aqui, ele é um dos músculos mais fortes do corpo, se não é o mais forte. Você tem ideia de uma coisa, você quer abrir uma garrafa, você não consegue na mão. O que você faz? A pessoa vai pro dente, porque ele trava. É verdade. E aí você tem noção do que é esse músculo apertando frequentemente toda noite. Mesmo que o esmalte seja muito forte, ele vai se desgastar com o tempo. E assim, o alerta que fica é que a gente comece a se preparar, seja preventivo, para a questão da fase da terceira idade, né? Porque a terceira idade é uma das fases mais complicadas para o ser humano. Se você não se preservar, se você não se cuidar, quando você chega na terceira idade, seu corpo já não responde da mesma forma. E vários outros fatores. Por exemplo, idoso tende a ter bruxismo, quem tem Alzheimer tende a ter bruxismo. Então é algo de você fazer uma prevenção prévia, né? Para que você não chegue na fase idosa precisando ou com desgaste do seu dente. Pode ter perda do dente por conta do bruxismo? Tanto perda, né, como uma das coisas que é a maior preocupação é a questão da lesão na ATM. A ATM é esse ligamento aqui que fica aqui, é uma articulação. Aí você imagina, a pessoa sentir dor para se alimentar, sentir dor para falar. Então é bem complicado. Olha, e a nossa conversa está realmente maravilhosa e temos mais telespectadoras querendo participar. Vamos ver aí as perguntas de quem está em casa? Vai mandando que o Dr. Fagner está aqui e ele é muito experiente e vai ajudar a gente a tirar todas as dúvidas. Vamos agora ver mais perguntas das nossas telespectadoras. Doutor, minha filha de 6 anos range muitos dentes à noite, dormindo. O que fazer? Olha só, 6 aninhos e já está apresentando esses sinais. Como que faz? É a fase da escola que eu falei ainda agora. Fase da escola. Já está pensando, principalmente, pode prestar atenção, ela deve ranger os dentes próximo nas últimas horas de sono. A mãe dela pode prestar atenção nisso. Talvez seja a hora que a mãe está acordando, que é a acordância da criança, e já percebeu esse ranger dos dentes dela. A gente tem que ver como é que está a oclusão dela também, e ver uma confecção de uma plaquinha para ela, alguma coisa que possa distensionar essa região. Ou até mesmo a terapia. Por incrível que pareça, pode ajudar até mais do que os dentistas.
Olha só, gente, então vamos ficar atento aí ao comportamento dos nossos filhos para identificar. Temos mais perguntas? Temos mais uma pergunta agora de um telespectador, na verdade uma telespectadora. Sou Joelma Santos, meu esposo, olha só, dormir com o marido fazendo creque-creque no dente, deve ser complicado. Tinha visto roncar. Pois é, meu esposo range muitos dentes à noite, chega a me incomodar, só que não vai atrás do tratamento. E aí, quais sequelas irreversíveis ele pode ter uma vida inteira negligenciando esse bruxismo? Ele pode perder os dentes, ele pode ter um problema na própria articulação, ele pode ter desgaste dos dentes, sentir sensibilidade. Esses dentes podem virar um canal. Olha só. De começar a desgastar e chegar na polpa, ele perder esse dente, né? Já pensou? E as pessoas acham que é um problema simples, que não vai ter consequência. Que não vai ter consequência. E assim, a gente tem, como eu falei ainda agora, a gente tem que estar se preparando para a fase a terceira fase da gente, né? Não adianta estar hoje pensando só no agora e não fazer preventivamente. E assim, é absurdamente a quantidade de pessoas que chegam com bruxismo na clínica. Eu costumo dizer, né, para os meus funcionários, para os meus colaboradores, que assim, hoje, normalmente, como eu falei ainda agora, quando a pessoa tem um bruxismo muito severo, começa a aparecer retrações aqui em cima, que é a bifração em cima do dente. E aquilo causa uma sensibilidade enorme. A pessoa come um doce, dói, com um vento, dói. E eu chego para os meus funcionários e digo que é a coisa que mais me dói no paciente ver isso, porque a maioria das vezes ele tem 15 a 20 a 30 restauração para fazer. E aí a qualidade de vida vai lá. Aí você imagina o custo que não é você fazer 20 restaurações. E assim, não é algo que envolva, de certa forma, falta de cuidado. Porque assim, a gente como trabalha como profissional, a gente não julga ninguém. Mas quando chega alguém que teve uma cárie e não cuidou, virou um canal, a gente não julga, mas também a gente diz, não, normal, ele fez por onde acontecer. E a questão do bruxismo, nem tanto. E assim, não sai um valor elevado, mas é muita coisa para se fazer e de algo que ele negligenciou, que não foi falta de cuidado, porque às vezes a pessoa tem uma higienização boa e ele acha que só isso basta. As pessoas acreditam que só passar o fio dental e usar a escova corretamente vai bastar para ter uma saúde bucal. E, na verdade, tem que estar nessa visita periódica, entender se não tem bruxismo. Nós temos mais perguntas dos telespectadores, mas também tem uma pergunta pessoal minha. Eu já ouvi falar que a toxina botulínica, ou botox, pode ser utilizada no tratamento, sendo aplicada em regiões específicas para ver esse relaxamento da musculatura. Isso é real, doutor? Porque assim, o que o botox de fato faz no corpo? Ele permite que a musculatura não se contraia. Entendeu? Se você tem esse apertamento, que é a contração da musculatura, se eu aplico uma quantidade exata de botox em determinada região, ele vai diminuir essa pressão da boca. Então pode ajudar? Pode, ajuda muito. Olha que interessante, gente, tá vendo? E você achando que o botox é só para ficar bonitona, também ajuda no tratamento do bruxismo. Vamos a mais perguntas dos nossos telespectadores. O nosso quadro Saúde em Dia hoje traz esse tema tão importante. Doutor, quem morde a bochecha? Pronto. Essa aí eu tô enquadrada. Não, a gente... Eu mordo a bochecha. Se eu tiver muito tensa enquanto eu durmo, e eu tenho uma mente hiperativa, inclusive meu sono é complicadíssimo, então nos períodos quando eu iniciei meu tratamento, eu fiquei muito mordida. A medicação também ajudava a eu ficar mais elétrica. Eu vi que você não dorme sem um ar-condicionado. Isso é verdade. Tá me acompanhando no Instagram, doutor. Mas me conte, doutor, e quem morde a bochecha tem relação com Um dos sintomas que você pode... característica que você pode identificar é a pessoa ter uma linha na boca aqui de mordida do bruxismo. E também a língua, ela tá tipo dentilhada, de tanto se apertar. Já as marquinhas. Já as marquinhas. Não é que vai doer, fica marcado de tanto apertar, tá? Com a questão da mordida, telespectadores não têm a dúvida, né? Pode ser que seja o bruxismo, mas pode ser também uma maloclusão, né? A maloclusão, às vezes, você tem um dente lateralizado, um dente vestibularizado, que ele acaba, quando você oclui, pegando na bochecha. Então, tem que entrar com um aparelho ortodôntico para corrigir. A verdade é que tem que se ver ou imagem ou diagnóstico para se saber se é bruxismo de fato ou não. Aí é de onde é que vem o conjunto todos aqueles fatores. Você olha, eu mordo a bochecha, eu mordo minha língua, mas eu tenho desgaste nos dentes, eu tenho abfração, eu sinto dores aqui, aí a gente já diagnostica um bruxismo. Mas só o simples fato de morder a bochecha não identifica 100% que pode ser o bruxismo, entendeu? Que é o bruxismo. Pode vir a ser. E olha, o bruxismo está rendendo muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, no nosso direct do WhatsApp. Tem mais perguntas de telespectadoras. Vamos conferir? Qual é a próxima pergunta? Doutor, não tenho bruxismo,
mas a minha ATM desgastou e faz estalos ao abrir a boca. O que pode ter acontecido, ocasionado isso? Isso é uma coisa interessante. Muita gente, quando abre a boca, até para bocejar, faz aquele crack. E isso pode ser um sinal do desgaste? Tem gente que faz isso aqui, né? Quando vai fechar a boca, em vez de fechar a reta, ela faz assim. Deslocamento da ATM. Tem gente que trava. E o que causa isso, doutor? Pode ser oclusão, pode ser problemas também na ATM crônico, já ter vindo com essa parte da cartilagem, tá? Mas a maioria das vezes é problema de oclusão. Oclusão o que é, para quem está em casa? É a questão da mordida de um dente com o outro. Muita gente tem um dentinho a mais, tem um dente para um lado, e aquilo vai atrapalhando na hora da mordida. A boca da gente, ela se adapta muito fácil. Do mesmo jeito que ela é estranha, ela se adapta. Eu vou lhe citar um exemplo aqui. Se você quebra um pedacinho de um dente, que eu acho que muita gente já quebrou, você passa o dia colocando a língua nele. Você passa o dia todinho só. É impressionante. Tudo na boca da gente causa uma estranheza muito grande. Só que, em compensação, tudo se adapta muito rápido também. Quem tem implante sabe que não sente na boca como se tivesse algo, vira algo normal. Então, tudo que você coloca, quem coloca aparelho, sabe disso também, que o aparelho, com o passar do tempo, já não sente mais nada. Então, é do mesmo jeito. A boca dela, com certeza, se ela tem algum dentinho torto, ela começa a se adaptar. O dente, o corpo da gente, ele tenta buscar uma cuspidização máxima, o máximo de dente tocando em dente. E com isso, se tem um dente torto, ele vai fazer esse movimento ficar torto. Com o tempo, prejudica. Olha só, que conversa interessante. Já quero agradecer a sua presença no programa, doutor Fagner, por nos ajudar com esses esclarecimentos fundamentais para a gente conduzir a nossa vida com muito mais qualidade. Afinal de contas, um problema como esse traz um desgaste emocional, um desgaste físico, um desconforto que pode ser carregado a vida inteira. Então, se você se identificou com alguma dessas falas, não esquece de fazer um agendamento, uma avaliação odontológica. Não é isso, doutor? Isso mesmo, estamos à disposição, né? Você sabe que é uma alegria muito enorme estar aqui tratando desses assuntos. Sempre que eu venho para cá, muita gente pergunta, sempre surge muitas dúvidas da pessoa. Então, é uma alegria enorme, tá? Me coloco sempre à disposição, tá? E agradecer. E quem tiver em dúvida se tem bruxismo, quem tiver com alguma dúvida diagnóstica, a gente se coloca à disposição também. E também no nosso Instagram. Quem quiser pode também, não tenho tempo de fazer uma consulta, pode estar me fazendo as perguntas que eu respondo com todo o prazer do mundo, tá? Estou sempre à disposição. Então já anota aí o Instagram, já está aqui nos nossos caracteres. Anota aí, qualquer coisa chama lá. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.